Fala, rapaz, e tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais Pedroca. Eu sou Mais Pedroca e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, ninguém mais, ninguém menos que Jorge Valpassos, para poder falar sobre Ceifadores, um jogo que o cara lançou e que é fenomenal e com várias camadas diferentes. E aí, Jorge, boa noite, cara. Boa noite, um prazer estar aqui no podcast, também feliz por participar e por estar aqui conversando com uma pessoa que eu admiro bastante. Bem Caramba. feliz. Obrigadão. Pô, cara, então é uma admiração de, mão dupla, cara, porque eu falo, se tem um cara genial no RPG nacional, é o Jorge Valpassos, cara, então, pô, saiba que essa admiração é dupla, cara. Pô, obrigado. Brother, então vamos começar falando sobre esse jogo, que ele é um jogo... Pô, ele é um jogo bem diferente, e pra poder começar a falar sobre ele, na real, cara, eu queria ler uma advertência que tem aqui na abinha do livro, cara, porque... Ela tem algumas frases importantes e que eu acho que, até pra poder falar sobre esse jogo, eu gostaria de ler isso daqui, né, que tá escrito no livro. Então, pra quem, né, não tem o livro em mãos, ela diz o seguinte: essa é uma obra de ficção. Esse jogo trata de violência explícita. Isso não é algo cômico. Haja com maturidade ao ler e ao jogar. Jogar RPG de mesa é uma prática social, então respeite a si e aos demais jogadores. Entregue-se, emocione-se. Exprima-se, encontre-se em jogo. Mas lide com as situações emergentes com cautela. Jamais ignore os procedimentos de segurança. E sempre leia este texto antes de jogar. Cara, deixa eu abrir falando que isso daqui foi de cara o que me trouxe pra dentro do que é a proposta do jogo, sabe? Acho que se eu não tivesse, talvez, lido isso, eu teria tido outra experiência, assim. Pode ser algo bobo pra quem tá ouvindo, mas só o fato de trazer isso explícito, né, antes de começar a ler o livro de fato, já imprime um tipo de cautela específica, né? Então, isso foi uma decisão, né, meio... Não é muito comum ter o orelha de livro, né? Coloca ali a biografia do autor, ou então um resumo sobre o que é o livro, até resumo de regras, a gente já fez. Só que pela proposta do Ceifadores e pelo que ele trabalha, acho que isso tinha que estar realmente antes da leitura do livro em si. Então, quando eu propus para o diagramador e para a editora e tal, ficou uma coisa meio, cara, isso nunca foi colocado ali na orelha e tal, isso é uma advertência, tá dentro do livro e tal. Mas eu falei, olha, quando você pega um livro e você vai ter meio que o primeiro contato, você dá uma olhada ali nas orelhas, né, nas abas. Então, se é uma proposta, uma experiência madura, algo no sentido, não tem outro lugar melhor do que esse, até porque tem a recomendação, na verdade é uma orientação de sempre ler essas frases antes de começar. Sim, isso, cara, isso é fenomenal, assim, acho que ele já imprime pro leitor e futuro jogador o que se esperar desse jogo, né, dessa experiência como um todo. Mas, cara, vamos explicar pra galera que tá vendo, que tá ouvindo, o que é Ceifadores? Ele é um RPG sobre o quê? Ceifadores é um RPG sobre a jornada trágica de assassinos treinados e os seus dramas. E isso ocorre por meio de partidas que são missões de execução. Cada partida vai ter contratos e alvos para vitimar, sendo que ele é um jogo que, basicamente, a linguagem dele é linguagem violenta, sendo que é uma violência que vai fazer com que as personagens interpretadas pelos jogadores tenham dilemas morais e éticos muitas vezes extremos, beirando a sociopatia, a psicopatia. Então ele é, na verdade, um jogo sobre um mergulho trágico, assim, ele é quase como uma espiral descendente, assim, né? Exatamente. E acho que essa questão de pensar num jogo como uma espiral descendente tá proposta no próprio design do jogo, porque você começa com um personagem que é proficiente. Você tem a ideia é que um personagem recém-criado, ele já é extremamente eficiente. Sim, então, ele não tá necessariamente, tipo, sei lá, aprendendo a ser um assassino. O jogo não é sobre isso. Não, é sobre isso. Ele já começa sendo um assassino treinado. E aí, são as consequências das ações dele. Sim. E assim, e pro pessoal entender
tempo, assim, né? A gente tá falando... Ele não é um jogo sobre fantasia medieval que talvez seja da maioria do público que, tipo, escuta o podcast. Ele não é um jogo sobre isso. Sim e não. Pode ser. Exatamente. Vamos lá. Ele não possui os tropos básicos, as classes, as raças, mas ele tem... Se a gente for pensar em classe e raça, ele tem uma proposta que é que os seus alvos eles não sejam distintos de você. Então, uma das ferramentas, né, que a fantasia costuma utilizar é despersonalizar e desumanizar o seu inimigo para você reduzir o impacto da violência na narrativa. Então, matar um esqueleto, matar um hobgoblin não é matar um humano. Isso é um elemento que os ceifadores ele deixa claro que nas campanhas de ceifadores, que são chamadas das Trilhas da Morte, as suas vítimas devem ser ou da sua mesma espécie ou de espécies que causariam uma relação empática para com o alvo, porque senão perderia o drama. Uhum. Porque na verdade a essência do drama desse jogo tá assim, justamente nesse mergulho sociopático da humanidade, do conceito de humanidade que não precisa ser humanos, né? Exatamente. Uhum. Mas assim, super respondendo a questão de ser medieval, pode ser. Você pode ter uma guilda de assassinos. Perfeito. Em uma experiência medieval qualquer, inclusive tendo diferentes classes, você pode emular no meio da construção de personagens, mas no lugar de ser de uma guilda de heróis, as ações que eles pegam é matar pessoas. Sim. Basicamente isso. Eu posso jogar, por exemplo, com uma guilda de ninjas, por exemplo, sem problema. Sim. Né? Uhum. Uma guilda de ninjas, ladinos, assassinos. Isso é possível, ou você até pode jogar com guerreiros, sendo guerreiros de elite de um exército, e essa elite de exércitos faz o que basicamente os Black Ops fazem numa guerra moderna. Vão lá, vão resolver, vão matar um cara, e é isso aí. São questão de guerreiros mercenários, né? Sim, ele é específico, né? Tipo, acaba com a pessoa e é isso aí, né? A gente tem isso hoje em dia. Exatamente. Tá. Exatamente. E pra galera entender o pace do jogo, como que o jogo funciona? Ele é um jogo, por exemplo, onde a galera vai, essencialmente rolar dados, comparar com uma dificuldade. Como que funciona o andamento do jogo de Ceifadores? Ceifadores é um jogo dividido em 4 fases. Quem tá mais acostumado, por exemplo, em card game, ou board game, que tem um conceito de fases, os jogos que usam o sistema Laventura, que tem o The Loyal, tem o Arquivos Paranormais, o Ceifadores ele também usa o sistema Laventura, e ele é dividido em 4 fases. A primeira fase é basicamente a entrega do contrato, o briefing, você vai receber a tua missão, pode ser, por exemplo, no mundo contemporâneo, você recebeu um e-mail, você é um assassino freelancer, e-mail, ou você pode ser um fundamentalista religioso qualquer que recebeu a missão do líder de uma seita e você vai cumprir aquilo ali. Isso é uma possibilidade. A segunda fase do jogo é o planejamento. No planejamento, os jogadores coletivamente, que fazem parte do jogo que é chamado de Enclave da Morte, vão estabelecer os seus objetivos. Primeiro a gente vai descobrir a rotina do alvo, depois a gente vai se infiltrar, depois a gente vai construir um veneno, vamos sequestrar alguém, vamos fazer alguma coisa. Então, essas etapas estão na fase do planejamento. Logo depois vem a jornada da execução mesmo, que é o jogo que efetivamente ocorre. O jogo ele usa apenas D6. É um jogo basicamente que o jogo não tem uma dificuldade pré-estabelecida pelo mestre. O mestre, ele, quando tiver de solicitar algum teste, alguma rolagem, ele não vai pedir um teste. Ele jamais, em Ceifadores, vai ter, faz um teste de percepção, que é uma das perícias que o jogo tem. Quando for necessário um teste, o mestre pega o dado que está em cima da mesa, e os jogadores eles têm que reagir pegando o dado deles, que seria o dado da morte, enquanto o mestre tem o dado da vida. Se o mestre pega o dado e mostra o dado que ele tem sem o jogador reagir, ele já tem uma falha automática. Se o jogador pega o dado da morte, ele joga o dado da morte, o mestre joga o dado da vida.
é feita uma soma com o modificador da tua perícia e quanto maior o valor da morte, né, o melhor resultado é para o ceifador. Se tiver um valor maior da vida, aí você vai ter uma falha. Tem 4 graus de sucesso, que esses graus de sucesso vão indicar se é um sucesso parcial, um sucesso pleno, um crítico ou uma falha. Basicamente isso. E a quarta e última fase é a execução em si. É o desfecho, a jogada de execução. Ceifadores, ele vai emular toda a jornada até você chegar no alvo. Quando você chega no alvo, o mestre da vida, ele vai avaliar todas as etapas do plano que foi construído, e cada etapa que é cumprida vai te dar uma bonificação na rolagem de dados no final, que vai determinar o desfecho. Se você conseguir matar, se algum inimigo viu você assassinando, e quais são as consequências disso para a campanha. Então, tem uma grande sacada nos ceifadores, que é essa última jogada de dados é climática, porque dá meio que as cenas dos próximos capítulos, inclusive as consequências psicológicas que o grupo de jogo vai ter ao assassinar aquela vítima ali. Nice. E aí, assim, uma coisa que, por exemplo, pro meu grupo ficou bem claro, assim, isso foi uma coisa que a gente percebeu quando a gente jogou esse jogo, que é pegar os dados já traz uma tensão real, assim. Os jogadores, eles se sentem tensos quando isso vai acontecer. Com certeza. Inclusive, o pessoal que manda mensagens e tal, já com os reportes das campanhas que estão rolando dos ceifadores, falam que ceifadores é o jogo que pega o jogador que está mexendo no celular, que está fazendo outra coisa, porque você tem que ficar muito atento ao jogo, e o jogo ele é todo construído por uma questão de olhar. Tem todo um jogo de olhar e de blefe. Você ficar atento à mesa, mas também tem que gerenciar a tua ficha de personagem, os seus cursos. Então o jogo ele é um jogo muito tenso. Então, por ele ser um jogo muito tenso, normalmente as sessões não são extensas. As sessões são mais curtas e mais agudas. A narrativa muito mais aguda, mais agressiva, por assim dizer. Muito mais, Isso foi uma coisa que, assim, que quando a gente jogou aqui em casa, a gente percebeu que a galera que não tinha entendido muito bem qual que era a proposta inicial do jogo, ela foi trazida pra dentro do jogo no momento que teve a primeira rolagem de dado, assim, que as pessoas não pegaram o dado, entendeu? E aí até... então elas falharam. Falharam, de cara, entendeu? Assim, não teve, né, falando assim, beleza, teve a situação e tal, eu tinha explicado a regra antes, tudo, mas essa coisa a gente fala muito sobre a agência do jogador, né? O jogador precisa ter agência, não sei o quê. Nesse caso foi quase como, tipo, a preparação para fazer isso, entendeu? O cara não tava pronto pra poder pegar o dado e aí... Tipo... Isso é uma coisa interessante, porque tem muitos jogos que colocam a posição do mestre, narrador, não necessariamente em oposição aos jogadores. Ele constrói ali os conflitos, mas ele não necessariamente está em oposição. Os ceifadores, ele quase que tensiona a linguagem do RPG, e toda a agenda do mestre é em oposição aos jogadores. Direta. O trabalho do mestre é uma oposição direta aos jogadores. Exatamente. Porque ele é a vida. Exato. Sendo que uma das coisas mais interessantes nessa subversão da linguagem é que quando, tradicionalmente, em vários jogos de RPG, o mestre se coloca contra os jogadores, ele utiliza das suas manobras, das suas ações, para agredir os personagens, dano, para colocar monstro. O mestre da vida, a agência dele, o que ele tem de fazer não é necessariamente matar, é sobreviver. Ele vai ter a vítima e ele vai fazer tudo para que a vítima sobreviva e não apenas a vítima. Inclusive, os próprios personagens que eles abandonem isso de ser ceifadores. Então, você está jogando com a vida, questionando a todo momento se as personagens vão continuar na trilha da morte. Então, a grande sacada, né, do mestre, ali, o mestre da vida, é questionar cada ação. Cada passo que é um passo mais profundo, é colocar, tu vai fazer isso mesmo? Você vai degolar a criança de 4 anos? De verdade? É verdade. Na nossa mesa, cara, teve uma situação que foi surreal, assim. Foi pra poder provocar uma comoção familiar, assim. Teve um cara que, botou uma criança pro lado de fora da janela e simulou como se ela tivesse cortado a grade, assim, pra ela cair, né? E aí foi muito louco, porque a própria galera da mesa, tipo, falou, cara,
Você precisa fazer isso? Tipo, tem que fazer? É isso que a gente quer? Precisa chegar nesse ponto, sabe? E esse tipo de ela, por vezes, em outros jogos, ela ocorre de uma forma banalizada e por não ter nenhum reforço em regras, nem em mecânica, um jogo que por vezes é, sei lá, romance, intriga numa corte renascentista ou vitoriana. Do nada, no meio da aventura, vira uma chacina, vira completamente louco. Por quê? Porque não há nada no jogo que faça com que a ideia de você fazer algo extremamente brutal ou violento tenha nenhuma consequência. E aí, como os Ceifadores é um jogo focado nisso, essas situações meio que de drama e de questionamento são bastante recorrentes. Sim. Não, e assim, acho que essa é uma coisa que, por exemplo, eu sentia quando eu jogava Vampira Máscara, por exemplo, que eu falava assim, pô, massa, o jogo é sobre isso, né, sobre essa coisa de mergulhar em si, mas eu vou mergulhar na besta com uma bazuca atirando num carro? Não, sabe? Não vou, eu sou na verdade um Power Ranger, né, eu não sou um vampiro, tá ligado? Eu sou um Power Ranger. E uma coisa que eu senti jogando Ceifadores é justamente o contrário, tipo, cara, é um jogo onde a mortalidade é o centro do jogo. Então, o jogo ser mortal não significa que eu estou em risco de morrer, exatamente. Tipo, o centro não é esse. Mas eu quero fazer essas ações pra tirar a vida de um outro ser humano. No nosso caso, eram seres humanos, né? Então, acho que esse mergulho dentro de o que é a própria... O próprio tema central do jogo, né? E como que a mecânica trabalha em cima disso, acho que é uma coisa genial, cara. Genial mesmo, assim. Tem um detalhe, né, no Ceifadores, que como você começa já sendo um assassino profissional, você, com o tempo, pode adquirir o que dentro do jogo se chama fardos, que é o peso de você, são as suas mortes nas costas. Exatamente. Os assassinos chamam. Sendo que os fardos, eles podem criar, para tua experiência individual, para tua evolução de personagem, 3 caminhos distintos. E eles geram histórias muito diferentes. O primeiro é que quando você adquire 3 fardos, que é o limite que você pode carregar, você pode decidir não ser mais um assassino. E aí, como eu costumo explicar bastante os Ceifadores, eu falo, é o início da jornada do Kenshin Himura em Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin é o Batosai, ele é um assassino, ele é um ceifador. Claro, ele é um ceifador, sendo que a narrativa lá dos 4 primeiros OVAs e tal, quando ele recebe os fardos até a Tomoe morre e tal, aquela questão toda, ele decide não matar mais. Então, o início do quadrinho ou da animação é entre aspas, final de uma jornada de um ceifador. Eu não quero matar mais, e aí você perde um personagem, mas você tem um desfecho de não ser mais um assassino. Sim. O segundo desfecho, na verdade, não é um desfecho, é a continuação da sua jornada. Você vai adquirindo fardos e existe uma forma de você ir limpando esses fardos, que é você gastar pontos de experiência, que são as condições que você ganha ali, em diferentes circunstâncias, e você pode optar por investir a sua experiência e não melhorar o personagem, não evoluir, não adquirir novas perícias e novas especialidades, mas de você limpar um peso de um fardo nas costas. O que isso significa? Significa que você vai se tornando pessoa insensível. Você vai rumando para um caminho que é um caminho que cada vez mais matar é só riscar um tracinho, é coisa mais banal. E aí um exemplo é daquele filme O Profissional, que é uma das inspirações do jogo, que o Leon, que é o protagonista, aquele filme que tem a Natalie Portman, Matilda e tal, filme bem clássico, né? O Leon, ele é um cara que não tem nenhuma vivência assim, social, ele tá ali isolado, toma o leite dele, faz o exercício, não conversa com ninguém, não nada. Ele recebe uma missão, vai e mata, e é isso aí. Ele é uma máquina de matar, apenas isso. E o terceiro caminho, né, é quando você adquire os 3 fardos, você não recupera os fardos, e você perde o controle em relação a essa carnificina.
você mergulha na sua sociopatia. Você vira um cara que perde o controle, que inclusive pode matar por puro prazer os seus próprios colegas do Exatamente. Então é um jogo sobre tragédia, né? A intriga nasce do próprio mergulho assim, no próprio personagem, ou melhor, nas consequências das ações dele, né? Exatamente. E assim, Cara, esse é um jogo corajoso, assim, né? Júlio Matos comentou no o chat. Ele, eu achei corajoso você criar um jogo assim. Eu acho as atitudes dos jogadores já bem complicadas, sem incentivo pra isso, né? Mas assim, o que leva, assim, a criar um jogo desse, cara? Essa é uma coisa... É uma pergunta que eu me vejo obrigado a fazer, assim, né? O que levou a criar esse jogo? Essa é a pergunta do gatilho, né? É a pergunta mais difícil de responder. Que eu sou um pacifista, eu sou uma pessoa que a todo custo evita soluções violentas. Muitas vezes eu já quebrei cara com isso. Uhum. Sendo que o Ceifadores ele é um do dia 14 de março. E é importante explicar um pouco o contexto. Ceifadores não é um jogo que eu planejei durante muito tempo da minha vida, não é um projeto antigo com arquivos paranormais, não é algo que tem a ver com pesquisa, com real, que é uma experimentação mecânica, que na verdade é, mas o desenvolvimento de Ceifadores, ele começou com o início do meu dia de trabalho, que eu indo para o colégio, eu sou professor de História da rede estadual, leciono no colégio Olga Benário Prestes, aqui na periferia do Rio de Janeiro, e fui pegar as notícias do dia, e no ano anterior, desse dia 14 de março, o Grêmio Estudantil do Colégio Olga Benário Prestes, junto à direção, teve um trabalho de eleição e de escolha de uma personalidade da comunidade da Maré, que é a comunidade, né, a favela que recebe grande parte dos alunos do meu colégio. E foi escolhido e foi ao colégio, inclusive, para participar de projetos junto ao Grêmio, a vereadora Marielle Franco. Uhum. E no ano seguinte ela continuar esse projeto. E ela, no dia 14 de março, eu vi a notícia dela ter sido executada sumariamente. A gente ficou destruído no colégio. Foi basicamente isso. Não houve aula, não tinha clima nenhum. Era basicamente os alunos de uma favela do Rio de Janeiro, uma pessoa que era querida e que estava tendo reconhecimento na sua instituição, que iria fazer um projeto em conjunto, sendo executada. E isso me travou. Eu entrei em processo de depressão complicado, dei uma sumida até de tudo quanto é rede social, etc. E isso quebrou bastante a minha cabeça. Passo de não conseguir comer, não conseguir sair da cama direito, não comer e tal. E até a terapia diz, né? Você tem que colocar os seus demônios embaixo do tapete. Você tem que trabalhar com eles. E os Ceifadores, ele é um jogo que, inclusive, isso que eu estou relatando, está presente no manual do jogo, que ele foi criado, e todo o processo dele, um processo difícil dele ser terminado, ele parado, eu cancelei a escrita dele, eu falei, eu não vou terminar isso, e 3 vezes, e por muitas forças de muitas pessoas que têm agradecimento literal ali no livro, eu consegui terminar porque era uma coisa que eu achei importante. Talvez até mais do que The Loyal, os Ceifadores é um jogo que tem uma proposta, como as pessoas dizem, né, política. E só que a ideia é expor algo que é banal, que é executar, matar gente e tal, você entrando numa experiência catártica, né? Você não foge, você é a pessoa que mata, e aí? Basicamente, foi em torno disso os Ceifadores. Ceifadores foi
parto doloroso, foi um jogo que a escrita dele, que até cada vez que eu narro, é pesado para mim, e cada vez que eu me envolvo é bastante complicado. Inclusive em entrevista eu tô aqui meio que emocionado, porque a gente, né, nós somos seres humanos puramente racionais, são movidos de emoções, afetos, sensações, e essas experiências é que dão sentido à nossa vida. E eu sempre coloquei um pouco disso nos jogos, e talvez o maior, aspas, sangramento, uma entrega recente, esteja nos Ceifadores. E não é necessariamente uma experiência super positiva, foi bem complicado, que não é meu, tanto do Brasil, é um momento, de certa forma, de alguma forma isso dialoga também com o jeito que a gente joga, que a gente se fala, que a gente se comunica, porque o jogo também é expressão. Então, será que eu quero considerar o outro uma vítima? Eu quero silenciar, acabar e tal? Sim. Acho que você foi extremamente corajoso em fazer esse livro desse jeito. Eu acho que ele comunica mais do que o jogo, né? Ele comunica a experiência, assim, né? E agradeço bastante você ter aberto isso pra gente, assim, imagino que deve ser extremamente difícil, assim. Costuma ser bastante. Eu não Nossa, imagina. E eu tô tremendo aqui e isso sempre acontece. Uhum. Mas eu acho que é importante pra aquele que lê e que joga, que entender que a experiência de jogar o jogo, ela vai também além do que simplesmente a experiência de mesa, ela ultrapassa a nossa experiência de vida, o que a gente dialoga, como a gente dialoga, quem tá à nossa volta, quem produziu, por que produziu. Acho que essa é uma etapa importante, assim. Acho que o jogo ele ganha mais sentido até pra quem joga, quando a gente sabe dessas coisas, né? É até uma coisa que eu tava conversando com o meu editor, o Arthur, que, assim, quando a gente vai a um teatro, a um espetáculo de dança ou ao cinema, a gente nem sempre vai para dar risada, né? Quando você pega um livro, sabe, você tem diferentes propostas. Às vezes, uma proposta mais trágica, ou você vai se emocionar e chorar e tal. E o Ceifadores, ele atinge um ponto que é meio que incomum em jogos de RPG, que é você tá ali sendo um voz e vendo, né, experimentando de uma forma diferente a situação intensa. E de forma alguma eu quero fazer para usar, para chocar, para ser o melhor ou o pior jogo. Eu me expresso através do momento que eu vivo e experimento algumas questões novas da linguagem lúdica. E muito possivelmente, e muito provavelmente, a existência dos Ceifadores é que construiu, que possibilitou jogos que são bem diferentes dele, né? Eu até falo que para eu terminar os Ceifadores eu tive que escrever um outro paralelo, que é o Encantos, passado. O Ceifadores ele demorou mais tempo para fazer, para ser feito, pela complexidade, mas se eu não fizesse o Encantos não ia sair o Ceifadores. O Encantos ele é um jogo de garotas mágicas que é inspirado nos meus alunos no colégio, basicamente. Então, se eu tava sem a gana de ir pro colégio, se tava sem vontade de fazer as coisas, tudo que me colocou a me mover e tal tá ali no Encantos. Então, de certa forma, esse outro projeto, que é o Encantos, ele não aconteceria possivelmente se não fosse o Ceifador. Coisa que eu costumo falar. E a mesma coisa o Magos Lacunares, que é um jogo lúdico, que a gente vai conversar daqui a pouco sobre ele, é que é interessante a gente ver o autor de qualquer tipo de produção não de uma forma unidimensional. Muitas vezes você vê que uma próxima produção, isso acontece na música, né? Tem alguns álbuns que negam ou que contrariam ou que questionam algo do álbum anterior, porque as pessoas também estão ali em diálogo consigo mesmo, estão
às vezes se respondendo, estão tendo as suas lacunas, as suas dúvidas colocadas no meio do jogo. Uhum. É interessante ver meio que essa logografia. Eu costumo fazer isso vendo o que os outros autores de RPG já escreveram e qual é o seu trabalho atual, porque há uma narrativa também no São. Então, às vezes eu revejo o que eu já publiquei e noto que tem uma narrativa ali também, dos temas, do jeito que eu estou escrevendo. Isso é uma coisa interessante de acompanhar isso. É verdade, né? Cria quase como se fosse uma timeline do processo criativo como um todo, né? Uhum. Caramba. Bem bacana. Cara, brigadão por ter dado essa, tipo, entrevista. Eu imaginava que tinha sido um processo difícil, não sabia que era tanto, assim, né? Não sabia quais eram os motivadores. E com certeza, mesmo depois de já ter jogado, eu já vejo ele com outra cara, assim. Eu, lendo o livro, eu já tinha essa noção de que tinha sido uma coisa pesada pra poder produzir, né? Pra poder tirar de si, pra poder compartilhar com os outros. Mas também agradeço bastante por estar compartilhando de outra forma, né? Contando a história por trás. Pra todo mundo que tá no chat, eu botei o link. Pra todo mundo que vai ouvir isso depois e ver depois, eu botei o link pra poder acessar o produto na loja da, tipo, AVEC. E eu gostei bastante, cara, que você usou um termo muito legal, que é linguagem lúdica, né? Eu acho que o autor, ele também é um artista, né? Então a gente se expressa através de linguagens e a linguagem lúdica é mais uma linguagem, né? E em cima da linguagem lúdica, até aproveitando que tá aqui com a gente, né, o Gil Matos, ele falou algo importante, que é a ideia da incompletude, né? O autor de jogos, sobretudo jogos de RPG, eles têm um grande desprendimento, de certa forma, com a sua obra, uma vez que o que eles escrevem o sentido vai ser completo, vai se fechar no ato do jogo. Tem um autor muito legal chamado Daniel McKay, que tem um vídeo chamado Role Playing Game as Performing, que ele localiza a criação do RPG de mesa junto a outras artes, né, performáticas, década de 70 e década de 80, questionando a passividade, né, do espectador e tal. Ele é bem bacana nas artes cênicas, e eu acho isso interessante, né? Mexe para eu encontrar uma solução num jogo de RPG, eu vou estudar Elliott Sica, ver a ideia da participação no processo artístico. Eu acho que isso é interessante para quem está pensando em game design também. Porque às vezes se pensa, né, que criação de jogo é algo hermético. Tem que estudar RPG para escrever RPG. E às vezes o aprendizado tangencial em uma área de conhecimento correlata faz com que você encontre soluções que às vezes estudando puramente o RPG você não tem. É isso. Verdade, verdade. Cara, então obrigado. Bom, eu tô colocando os links, as pessoas podem acessar no descritivo do vídeo, também no descritivo do podcast. Coloquei o link pro jogo no chat. E é isso aí, pra todo mundo que tá aí, sabe que a gente tem outros episódios. E a gente vai fazer agora outro ao vivo, falando sobre um jogo bem diferente. Bem diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas é isso aí. pra prestar atenção no outro, que não tem nada a ver. Nada a ver. Mas é isso aí, guys. Obrigadão, Jorge. Obrigado. E a gente já vai pro próximo, então. Valeu.